Oi, gente, começando aqui mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma tag de maternidade, que é para vocês ficarem sabendo melhor de como foi o começo, né, quando eu virei mãe, né, quando eu ganhei Miguel. Para vocês ficarem sabendo melhor, porque tem muita gente aqui que não sabe. Eu já fiz um relato de parto, mas faz muito tempo. Se vocês quiserem ver o relato de parto, eu vou deixar aqui nos cards em cima, para vocês irem lá e conferir. Eu vou fazer um vídeo de tag de maternidade, eu tirei algumas perguntas do Google e também algumas perguntas foi eu mesma que coloquei. Estou aqui com o celular da minha irmã, ó. Aí eu vou olhar por aqui. Deixa eu aumentar mais o brilho. Não sei se dá pra ver, mas ó, aqui tem quantas perguntas. Eu nem sei quantas perguntas tem, mas eu acho que tem mais ou menos 10 ou 12 por aí. Gente, eu vou começar. A primeira pergunta é qual o nome do meu filho? O nome do meu filho completo é João Miguel da Silva Barros. A gente queria colocar Barros no meio, mas lá no cartório não deu para colocar, eles não podiam, então o Silva veio no meio mesmo e o Barros no final. É João Miguel da Silva Barros. Apesar que eu não chamo ele de João, não, é muito difícil. Eu acho que eu nunca chamei ele de João. É mais de Miguel, ele atende muito por Miguel, agora por João ele não atende. Se chamar ele de João, ele nem sabe nem quem é. Daí, esse é o nome dele, tá bom? Pra quem tem dúvida, pra quem não sabe. A próxima pergunta é, foi sua primeira gravidez? E foi sim, gente, minha primeira gravidez. Então, é isso. Foi minha primeira gravidez, o único filho que eu tenho. A próxima pergunta, como foi que ficou sabendo que estava grávida? Eu fiquei sabendo porque eu tive alguns sintomas de gravidez, né? Eu passei 2 semanas vomitando muito, mas os primeiros sintomas foi que eu estava perto de menstruar e daí, né, eu sabia que menstruar estava dando cólica, daí eu coloquei um absorvente. Daí esse dia até eu fui para casa da minha irmã, né? Quando eu voltei da casa da minha irmã, até era de noite. Eu vi que... Aí eu fui ver, né, se tinha descido. Aí eu vi que desceu só um pouquinho, tipo um borrãozinho, sabe? Borrou só um pouquinho no absorvente. Daí eu estranhei, né? Daí no outro dia não, vou esperar. A próxima pergunta é... Como foi que você contou para seu esposo? Bom, ele, assim que eu teve esses sintomas, né? Eu já estava desconfiando que era gravidez, porque a gente estava tentando, né, inclusive. Daí eu mandei ele comprar um teste, ele comprou e a gente fez e deu positivo, né? E é isso, foi assim que a gente ficou sabendo. Nós dois, né? Porque eu não fiquei sabendo primeiro, ele depois. A gente junto ali, fizemos o teste, né? Daí ele estava junto comigo e ele ficou sabendo no mesmo tempo que eu, né? A próxima pergunta, quais sintomas você sentiu? Bom, eu senti muitos sintomas, né? Mas o que mais me incomodou foi o enjoo, porque eu passei 2 semanas seguidas sem comer assim quase nada, emagreci também, né, porque eu não comia nada. Daí eu só tomava, assim, gostava de comer coisa gelada e eu enjoei feijão, enjoei café, de manhã eu só tomava suco, alguma coisa assim, café eu não tomava e no almoço assim eu comia só arroz ou então macarrão, eu não comia feijão porque eu enjoei feijão. Daí foi assim, os sintomas que eu senti, também cuspideira, né, cuspi bastante também, foi um dos sintomas que eu senti, enjoo e o que mais? Eu não tô lembrada se tem outras coisas, eu não tô me lembrando agora. A próxima pergunta. Ganhou o bebê com quantas semanas? E nasceu com quantos quilos? Ganhou o bebê com quantas semanas? Eu ganhei Miguel com 36 semanas e um dia. Exatamente 36 semanas e um dia. E ele nasceu com 2,740 kg. Ele nasceu com esse peso, 2,740 kg. A próxima pergunta, você compartilha a cama com seu filho? Não, não compartilho não. Só quando ele tá doente eu coloco ele na cama porque pode ele
né? Sentir alguma coisa ali, aí eu já dou remédio para ele. Mas sem ser isso, eu não compartilho não, porque ele dorme bem colado com a minha cama, o berço é bem colado com a minha cama, como vocês veem aí. Então não tem para que ele ficar na cama com a gente, né? Porque o berço é bem pegado com a cama mesmo. Quantos filhos você pretende ter? Bom, eu queria ter mais um, né? Queria ter mais uma menininha, né? Mas o que viesse eu não tenho preferência não, mas eu queria ter uma menininha, mas o que viesse tava bom. Eu quero ter mais um filho, mas só que lá pra frente, eu não quero ter agora não, porque eu não quero mesmo, porque só um dá muito trabalho, dois eu acho que agora não, também não tem que ter mais condições, né? A gente não tem muita condição assim para ter outro filho, então eu acho que daqui uns 5 anos, por aí, ou 10. Peso antes da gravidez e quantos ganhou na gravidez. O peso antes eu estava com 52 quilos e eu ganhei, e depois no final da gravidez eu fiquei com 65, então eu ganhei aí mais ou menos uns 12 a 15 quilos. Quantos perdeu depois da gravidez? Bom, depois eu perdi todos os quilos que eu ganhei, fiquei com 52 quilos normal. Antes eu estava com 52 e depois eu fiquei com 65. Então esse peso todo que eu ganhei, eu perdi porque eu acho que foi mais assim, foi mais inchaço, eu acho, né? Daí assim que eu ganhei Miguel, eu perdi logo. Acho que um dia eu já perdi tudo. Voltei pro peso normal. A próxima pergunta: com quantos anos você engravidou? Eu engravidei com 16 anos e eu engravidei em dezembro, tipo, era o mês de dezembro, eu tinha 16 anos. Aí em fevereiro eu completei 17, então foi 16, mas também foi bem pertinho para mim completar 17. Completei 17 em fevereiro, mas eu engravidei mesmo com 16. Como se sentiu sendo mãe adolescente e se eu sofri com algum preconceito? Foi normal, gente. Não tive nenhuma... Não tenho o que falar não, assim, porque foi bem normal mesmo, de qualquer pessoa, e foi isso. Se eu sofri algum preconceito, eu senti assim, que algumas pessoas falaram assim, algumas coisas, sabe? Tipo, uma criança tendo outra, essas coisas assim, mas eu nem ligava também, deixava pra lá, nem respondia nem nada, entendeu? Isso a gente tem que deixar pra lá, a gente não tem que ligar pra isso não. A gente tá grávida, a gente sentir algumas dores, ainda se preocupar com isso. Tem gente que não tem noção, né? Então eu deixo pra lá, nem respondia. A próxima pergunta: como foi a reação da sua família? Da minha família, a reação foi normal, porque minha mãe também já tem muitos netos, não é o primeiro, né? O meu filho não é o primeiro neto dela, ela tem muitos netos. Eu acho que eu tenho mais de 20 e poucos sobrinhos, então foi normal, porque meu pai e minha mãe têm muitos netos, né? Daí, mas eles ficaram felizes. Daí, qual é a próxima pergunta? Qual foi a pior fase de ser mãe e a melhor? A pior fase foi, deixa eu ver, de ser mãe. A pior fase de ser mãe. Eu acho que não tem não, gente, uma pior fase não. Pra mim tudo foi normal. Depois que eu tive Miguel, foi tudo normal. Eu senti algumas dores do ponto, né? Mas foi alguns dias mesmo que eu senti e depois voltou ao normal. E a melhor acho que foi todas as fases que eu passei de ser mãe. Foi boa, experiência muito incrível pra mim. Que foi, menina? Então nada foi assim pesado pra mim, sabe? Tudo foi bom pra mim, amamentação, tudo. Só algumas coisas assim de ponta assim, mas não foi nada insuportável, né? Algumas dores do ponto, essas coisas assim. Mas a alimentação, essas coisas assim, não me prejudicaram em nada. Ele pegou direitinho e não feriu também. Pra mim foi de boa. Conseguiu amamentar e ele pegou chupeta.
Eu consegui sim, gente. Foi uma experiência muito incrível. Ele parou de amamentar Ele parou de mamar com 8 meses, né? Foi quando eu comecei já a trabalhar, então ele largou do peito e ficou na mamadeira. Porque eu já dava mamadeira para ele, né? Para ele acostumar. Porque eu ia estudar, eu ia trabalhar, eu já estava pensando nisso. Aí eu quis que ele acostumasse com a mamadeira também. Daí quando eu fui trabalhar, né? Comecei a trabalhar, ele tinha 8 meses, aí ele... Alguns dias ele estava mamando ainda e depois ele parou por ele mesmo. Daí eu consegui sim, foi uma experiência muito boa. A melhor experiência de ser mãe é amamentar, né? Vocês sabem disso. É muito incrível, essa experiência muito boa. E ele pegou chupeta, pegou sim, mas ele não ficava com a chupeta o tempo todo. Eu tirava durante o dia. E à noite também ele ficava algumas vezes, mas ele não pegou assim para ficar viciado, sabe? E deixa eu ver aqui. Parto cesárea ou normal? A moça tá mordendo o dedo dela. Sofreu muito? Foi normal, mas eu sofri assim, normal também, porque não sofri muito não achei que eu sofri muito não, porque eu cheguei lá, eu saí daqui de casa, eram umas 7 horas, aí fui aqui no hospital da minha cidade mesmo, aí ela fez o toque, já estava com 5 centímetros, daí me encaminharam para outra cidade, porque eu estava com pressão alta, e aqui não tinha algumas coisas, tipo algumas, como é que fala? Não tinha todos os equipamentos para ter um parto assim, que nem o meu, né? Porque era o primeiro filho e eu tava com a pressão muito alta. Daí eles me encaminharam para outra cidade e lá ele já queria me encaminhar para outra cidade de novo, porque lá ele disse que não tinha algumas coisas, também não tinha pediatra, essas coisas, mas graças a Deus eu tive lá, tive normal, foi bem rápido assim, sabe? Quando chegou, o mais demorado foi chegar aos 10 centímetros, mas quando chegou aos 10 centímetros foi de boa, tive bem rápido mesmo, coloquei, eu acho que coloquei 2 forças ou foi 3, e daí ele nasceu, né? Foi bem de boa também. Como foi o seu pós-parto? O meu pós-parto, assim, foi... Como eu disse aí nas outras perguntas, não foi assim, não foi muito sofrido, porque foi normal, né, o parto também, e tive alguns pontos, mas o que me incomodou mesmo foi os pontos, porque doía quando eu sentava, quando eu deitava, doía. Daí do que eu fiquei mais assim, o que doía mais era os pontos mesmo, o resto não doía nada não. E também a alimentação, essas coisas aí, como eu disse, foi de boa. Então, assim, o que eu sofri mais assim no pós-parto foi por causa dos pontos, porque doía e quando eu sentava, tinha que ter um jeito assim de sentar, porque quando eu sentava assim, reta, os pontos doía. Eu tenho que sentar assim meio, sabe, meio de lado pra não doer. Mas foi isso. A alimentação foi de boa. As noites também. As noites que a gente não dorme, né, assim, nos primeiros dias. Mas também foi de boa, porque meu marido me ajudou muito, minha sogra também. Ela pegava ele, levava lá pra cama pra me amamentar. E é isso. Ela me ajudou bastante também, minha sogra no começo. E meu marido também. Daí pra mim foi assim mais de boa. Porque a pessoa sozinha, eu acho que é mais ruim, né, pra quem é sozinha. Mas para quem tem assim um marido que ajuda, ou que tem a sogra ou a mãe por perto também, é muito melhor porque ajuda você, né? E eu tive, gente. Aí meu pós-parto não foi assim... Eu digo que ter Miguel foi muito de boa, porque eu não sofri muito no parto, a amamentação eu não sofri também. No pós-parto também eu não sofri o que eu disse agora, que doeu mais foi os pontos, porque para mim só foi isso mesmo, porque... Para mim foi mais dolorido os pontos do que a amamentação, essas coisas. As noites também não dormidas, eu também não ligava muito, porque também ele dormia muito durante o dia, também eu tinha oportunidade de dormir de manhã, né? De manhã, de tarde, a hora que eu quisesse, porque ele dormia bastante. Ele mamava e dormia, mamava e dormia, então durante o dia eu dormia bastante também.
pra compensar, né? Teve estrias na barriga? Não, gente, eu não tive estrias na barriga, não. Eu tive estrias assim de lado, sabe? Nos pneuzinhos assim, sabe? De lado, porque eu tive muito pneuzinho. Muito mesmo. Fiquei bem larga. Daí, só que na barriga eu não tive, não. Nenhuma estria, não. Graças a Deus. Eu não usei nada, não usei nenhum creme, mas graças a Deus não... E eu coçava, gente, mas mesmo assim não tive estrias na barriga, não. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tô finalizando aqui o vídeo pra vocês. Esse aqui é o meu bebê. Hoje ele tá com 2 anos e 7, vai fazer 2 anos e 7 meses. Então é isso. Nunca na minha vida comprei nenhum CD na minha vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse aqui é Miguel. Tá tomando o lelê dele. E é isso, gente. Se vocês quiserem mais vídeo assim, falando da minha maternidade, assim, da minha vida, assim, como sendo mãe, né? Como foi, assim, no começo, quando eu tive Miguel, que eu era adolescente e tal. Hoje eu tenho 20 anos, né? Mas é isso. Se vocês quiserem mais vídeos assim, vocês falam aí nos comentários que eu vou trazer, tá bom? Mais vídeos. O que foi? E se vocês quiserem que eu faça outro relato de parto, porque aquele que eu fiz não ficou assim muito bom, porque eu não sabia me expressar muito bem, sabe? Hoje eu sei mais me expressar mais bem do que antes, então com certeza o relato de parto ia ficar melhor, mas só se vocês quiserem. Se vocês quiserem mais vídeo assim, respondendo algumas coisas, ou se vocês têm alguma dúvida, pode me mandar aí que eu vou esclarecer tudo, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Fala tchau. Dá tchau assim, ó. Ali, ó. Dá tchau.